Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Sem Enrolação. É o seguinte, galera, será que existem ações no Brasil à prova de crise? Isso aí, ações que podem passar por todo esse momento turbulento e ainda dar um dinheirinho durante esse período? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, porque eu vi uma matéria interessante, ó, dividendos à prova de Trump, 19 ações baratas da Bolsa, e decidi trazer aqui algumas dessas empresas, falar um pouquinho, não é nenhuma recomendação, e dar a minha opinião se tem alguma empresa dessa lista que eu investiria hoje, pensando no longo prazo. Esse vídeo é super importante, talvez o mais importante que eu já fiz esse ano, então quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Muita gente fica assistindo o vídeo e não se inscreve, eu vou descobrir o IP de vocês e falar com um amigo meu hacker, então já se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários, e aí, bichão, seus últimos aportes aí, seu aporte atual, tem sido no Brasil ou no exterior? Me diga nos comentários aonde você está preferindo aportar, no Brasil ou no exterior. Sem enrolação, então, falar do cenário atual e depois eu vou falar um pouquinho dessas ações. No final eu dou minha opinião, qual eu investiria ou não. Qual o cenário que a gente tem hoje? É muito simples. Tem a questão das tarifas. Eu acho que nos últimos 30, 40 dias só se fala disso, das tarifas do Trump, o que está entrando em vigor. Nós chegamos a 145% de tarifas. Teve retaliação da China, que também colocou mais de 100% em cima dos Estados Unidos. A história foi escalando, né? Um colocou, o outro colocou, vocês vêm acompanhando tudo isso aqui no meu canal, e esse tarifaço global pode gerar uma crise parecida com a de 2008, segundo alguns especialistas. Então não vou focar nesse vídeo aqui, nessa história da crise, porque eu já venho falando em todos os vídeos, mas pode ser que o mundo veja uma crise muito grave por questões tarifárias, de comércio global. O que acontece também é que no Brasil nós temos empresas do dia a dia, bancos, seguradoras, telefonia, que de repente podem se segurar e ainda pagar um bom dividendo durante o período. Tem gente acusando o Trump de estar dilmando, que ele estaria dilmando, que a história de tarifa toda é ruim, o que já me lembra a história da Dilma, porque lá atrás nós tivemos uma crise muito forte, acabou sendo uma oportunidade. Olha o que aconteceu com o Ibovespa depois que acabou a crise da Dilma. Então o recuo que o Trump fez deu um alívio para o mercado, quando ele cancelou por 90 dias as tarifas, mas as bolsas estão assim, as bolsas globais. Um dia de alta, um dia de queda, um dia de alta, um dia de queda. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estou feliz com a história das tarifas dos eletrônicos, porque o iPhone vai continuar baratinho por aqui, mas a incerteza e a volatilidade provavelmente vão continuar pelos próximos meses. Ninguém sabe o que vai acontecer, existe uma incerteza econômica muito grande. Até o bilionário Ray Dalio também acha que isso pode causar uma recessão. No resumo, para a gente falar agora sobre as empresas, é que ou tudo vai se resolver ou tudo vai ruir. Eu sempre acredito que as coisas vão se resolver, então nesse momento decisivo, o que você tem que fazer? Quem investir em momentos de crise vai ter uma vantagem. Não é hora de abandonar o plano. E eu sei que você está pensando, que plano, Charlão? Calma que eu vou te explicar. Tudo passa, o Trump vai passar, o Lula vai passar, as guerras vão passar. Nenhuma turbulência dura para sempre. Ou o mundo acaba ou as coisas se resolvem, é o que eu sempre digo. E não tome decisões com base em acontecimentos passageiros. Ah, deu um problema essa semana, vou vender. Vou comprar todo o meu dinheiro. Agora o ouro subiu, vou botar todo o dinheiro no ouro. Agora eu vou fazer isso. Calma, porra. Cada hora você está fazendo um negócio e você não ganha dinheiro, porque não pensa no longo prazo. Mesmo com um problema sendo resolvido, tem crises que são gigantescas. Eu já falei para vocês, as duas piores foram a de 2001 e a de 2008. 2008 ficou anos para se corrigir. Coloca na tela aí, produção, o SP500 e a Nasdaq. Olha só, cara, a recuperação total foi lá em 2013, ficou de 2007 a 2013 andando de lado. No Brasil, a crise de 2008 foi gravíssima, depois o país se recuperou, veio a crise da Dilma, olha aqui eu marquei 2013, 14, 15, e só em 2017 a situação virou. Então olhem aqui, 2008 a 2017 a bolsa andando de lado, porém, imagina o sujeito que investiu muito bem em empresas pagadoras de dividendos, ficou recebendo dividendo e reinvestindo e depois a bolsa subiu. Então,
cuidado com essa história de quem fala que não vale a pena ganhar dividendos. E o último ponto, antes de eu falar das empresas, é que em relação ao Brasil, por enquanto a gente está até fazendo um trabalho direitinho. O Brasil não está peitando nem a China nem os Estados Unidos. Eu não gosto do Putin, mas ele falou um negócio interessante essa semana. O que ele disse? Que enquanto dois tigres brigam, o macaco sábio e velho fica só olhando. Então, se os dois tigres estão brigando, Estados Unidos e China, o Brasil tem que ficar olhando. Se não estão pedindo para você tomar um lado, fica olhando, não vai brigar com ninguém. O Brasil vende para os dois países, são dois parceiros extremamente importantes. Então essa é a minha opinião. E agora lembrando também que quem não tem um plano, já falei com vocês, entrem na minha comunidade, 597 o ano, não vai durar muito tempo, todo ano a gente reajusta, vai ter um reajuste. Olha o comentário da galera aí, o Anderson. Emitir ida e volta do Rio de Janeiro para Curitiba por 15 mil pontos Latam. Que quem não sabe, na minha comunidade, além de ensinar a investir, eu te ensino a acumular pontos e milhas para você viajar de graça. Então a galera aprende a investir, aprende a viajar de graça e também consegue juntar dividendos. Olha aí o Marcelo, que já tá ganhando um baita dividendo, todo mês pingando dinheiro na conta. Então é isso que eu te ensino, tá? Se você não tá na minha comunidade, 597 anos, você tem acesso a todos os meus conteúdos lá e cursos. Agora bora falar sobre as empresas brasileiras, que segundo a matéria aqui, são empresas à prova dessa crise toda do Trump, das tarifas e tudo mais. A vida vai continuar, vocês sabem disso, nós vamos continuar investindo e essas empresas que estão aqui na lista podem continuar pagando, devem continuar pagando dividendos nos próximos meses. O que eu fiz? Selecionei algumas aqui que são muito conhecidas, são do dia a dia de vocês. Vou falar dessas empresas e no final eu digo o seguinte, olha, essas 2 ou 3 aqui eu investiria. Separei de segmentos diferentes, tá? E mesmo dentro da mesma linha, energia elétrica. Tem 2 empresas? Tem mais empresas? Tem, mas são de segmentos diferentes, geração, distribuição, então transmissão, são empresas que são diferentes na sua essência. Eu vou começar pela ISA Energia, é uma empresa de energia, o nome já entrega, pagou nos últimos 12 meses R$10,59, que eu considero um negócio surpreendente, muito bom, até porque ainda não tem impostos. Ela fechou o 4º trimestre com lucro de 810 milhões, foi uma queda na comparação anual, mas a empresa ainda está muito bem. Paga em várias datas no ano, esse é um ponto interessante, cada empresa vai ter o seu cronograma. Ah, eu quero receber dividendo todo mês, toda semana. Você pode montar um calendário, até ensino na minha comunidade em investimentos internacionais a fazer isso. Você pode montar um calendário e se organizar para receber dividendos todos os meses. É muito simples isso, não é difícil não, mas você vai ter que olhar o que cada empresa está pagando ali, os meses, a periodicidade. Tem empresa que nunca divulga quando vai pagar, tem empresa que é um reloginho, os bancos pagam com uma periodicidade maior, aí já tem empresa que paga 1 ou 2 vezes ao ano. Quer montar um calendário é fácil. Aliás, produção, me cobrem aí de eu fazer um vídeo só montando um calendário de como receber dividendos todos os meses no Brasil. Mas é isso, ela paga bons proventos aqui, tem um payout interessante. Os últimos anos foram muito bons, de 2020 pagou ótimos dividendos, 9,1, 11,5, aí teve um ano pior aqui, 2022, depois já melhorou de novo, 8,3, 10,3. Esse segmento elétrico também tem um investimento muito alto, capex é grande, são empresas que têm que investir muito, mas no longo prazo isso acaba voltando. E no último ano o desempenho foi muito bom. Na realidade, esse ano o desempenho tem sido muito bom. Depois nós temos mais uma empresa do setor de energia, CEMIG, geração, transmissão e distribuição de energia, e pagou a brutalidade de 14% nos últimos 12 meses. O lucro recuou no 4º trimestre, mas você não pode se basear só no lucro do último trimestre. Mas eu gosto de trazer até o lucro quando cai. A receita vem de diversos segmentos, como residencial, industrial, comércio e serviços, e também tem pago um dividendo interessante nos últimos meses, sendo o maior yield do setor elétrico, por isso é complicado deixar a CEMIG de fora de uma carteira agora, se você estiver montando, não é nenhuma recomendação. Em 2024, pagou dividendos em várias partes do ano, olha só o que eu disse para vocês, que é montar uma carteirinha muito fácil de receber, e o desempenho no ano já não está tão bom assim como o da ISA. Um outro ponto, eu gosto da ISA, gosto da CEMIG, gosto de mais algumas empresas,
Mas no Brasil, nós estamos vendo um fenômeno, principalmente no Rio de Janeiro, e tem que tomar cuidado, que é o de milícias, tráfico, dominando algumas regiões e cobrando pela energia, pela TV a cabo. Então, pensando no horizonte de 10 anos, se não começarem a combater isso agora, pode ser um problema no futuro para a energia. Ah, Charlão, está exagerando. Não, senhor. Tem empresa de distribuição de internet fechando em alguns locais do Brasil, porque isso já está na mão de pessoas erradas. Então, só queria fazer esse adendo aqui para que fique claro. Se os governos não fizerem nada, isso pode virar um problema que nem no México, por exemplo, cartéis dominando regiões. Depois, saindo do setor elétrico, vamos para bancos. Banco do Brasil, sou suspeito para falar, apesar de ser estatal, gosto muito, estou ganhando dinheiro. Pagou 9,33 nos últimos 12 meses, um lucro ajustado no quarto trimestre, hein, de 9,5 bi, superando todas as projeções. Ano a ano, o lucro líquido vem subindo do Banco do Brasil, um baita trabalho bom. Estão procurando parceiros para corretora. Então, o Banco do Brasil, apesar de ser estatal, se comporta como um banco privado, melhorando receita, caindo despesa, melhorando margem, subindo carteira de crédito. Um baita trabalho impressionante que o Banco do Brasil tem feito. E aqui no canal eu sempre falo do Banco do Brasil. Não é uma recomendação. As ações estavam muito baratas. Eu ainda considero que tem espaço, sempre lembrando que é uma estatal e aí pode dar problema, principalmente nesse governo. Eles têm crescido a carteira de crédito, conseguiram segurar também a inadimplência, que é uma coisa que preocupa muito no Brasil. O lucro por ação tem subido, o dividendo tem subido. E olha que interessante nos últimos anos. 9,36, 13,42, 8,48 e 12,01 de dividendos. É muita coisa, fora o crescimento das ações. Esse ano foi bom, mas nos últimos anos tem sido muito bom. Também tem a BB Seguridade, gosto, tenho na carteira há bastante tempo. É uma empresa de seguros, eu preciso gravar até um vídeo com outras empresas de seguro, mas eu gosto da BB Seguridade. Pagou mais de 9% de yield nos últimos 12 meses. O lucro líquido teve uma alta anual de 5,8% no último trimestre. Assim que saírem os resultados desse ano, eu começo a falar também. É uma empresa que vem melhorando o lucro líquido nos trimestres. A principal fonte de receita é o seguro, obviamente, mas tem outras linhas como previdência, capitalização. Lembrando que empresas de seguro tendem, não é uma garantia, mas tendem a ganhar muito dinheiro quando o juro está elevado. Por quê? Você paga lá o teu seguro, pagou o seguro do teu carro. Aí, no final do ano, você teve um sinistro. Esse período todo, a empresa ficou recebendo dinheiro, juros do teu dinheiro parado. Se você não teve um sinistro, eles ficaram um ano inteiro ganhando juros sobre o teu dinheiro antes de apurar resultado, antes de ter que pagar alguma coisa de alguém. Então, o juro elevado, esse juro absurdo que a gente tem no Brasil, acaba ou deveria acabar melhorando as receitas e o lucro da BB Seguridade, e tanto que nos últimos anos ela tem pago um ótimo dividendo, 10,36, 7,33 e 9,20. Eu estou mostrando empresa aqui para vocês, que nos últimos 3, 4 anos pagaram 15, 20, 30, 40% de dividendos e as ações subiram. E mesmo aquelas ações que não subiram, pensa comigo, você está ganhando ali 8, 9, 10% ao ano, comprando mais ações dessas empresas. Elas te pagam mais ainda. Você vai criando uma bola de neve positiva. Fora que muitas dessas ações devem subir quando a Selic começar a cair um dia, daqui a 2 ou daqui a 20 anos. Enquanto isso, a gente está recebendo dinheiro, tá? Esse ano as ações tiveram um desempenho interessante. Para quem achou que o Itaú ficaria de fora, não. Tá aqui, vamos falar também do Itaú, segmento financeiro, banco privado, 9,23 nos últimos 12 meses. Itaú que não estava tendo um bom pagamento, teve um lucro de 40 bilhões no último ano. Foi um recorde total no histórico dos bancos. O Itaú que vem fazendo um ótimo trabalho, tem um valor de mercado gigantesco, quase 100 mil colaboradores no Brasil e no exterior, uma carteira de crédito gigante. E eu tiro o chapéu por Itaú, por isso aqui, ó. Ao longo dos últimos anos, eles estão sempre se mexendo. O Itaú compra uma porrada de empresa e faz fusão, e comprou e vendeu a XP, e comprou a Avenue, e comprou a Liquip através da Quineia, e tem a Quineia. Cara, o Itaú não para. Por isso que eles deixaram o Bradesco lá atrás, comendo poeira. Porque o Bradesco tem um saco de dinheiro, o Bradesco tem dinheiro ilimitado, compra o que quiser. O Bradesco
hoje compra o que quiser, faz o que quiser. E eles optam pelo quê? Por não fazer nada. Não faz nada. Não tem uma corretora direito, não tem um banco digital direito, não tem investimentos na bolsa direito, não tem cripto direito, investimento no exterior, que nem o Itaú tem a Ever agora, o Bradesco não tem nada. Esse jogo pode mudar a hora que eles quiserem, porque tem um saco de dinheiro ilimitado, mas não tá fazendo nada. O Itaú tá. O Itaú, apesar de todo o dinheiro, não para. E isso acaba se revertendo no lucro, por isso teve o maior lucro dos bancos. Por isso, pelo juro no Brasil também. É um pagador de dividendos, quanto mais, você vai receber dividendo ali direitinho se você investir. As ações subiram esse ano, só que nos últimos 2 anos tivemos um bom pagamento. Antes não. Ali naquele período da pandemia, teve até algumas regras de não pagamento de dividendos muito altos, restrições, mas agora nos últimos 2 anos nós tivemos um ótimo pagamento. Saindo do segmento de bancos e indo para telefonia, tem a Telefônica, que é a maior empresa aí do Brasil, briga ali com a TIM. Esse mercado foi acabando, né? Tinha Oi, tinha Nextel, tinha outras empresas. Foi tudo afunilando, é um mercado difícil, muito investimento. Energia também tem investimento, falei com vocês. Mas aqui precisa muito investimento. A Vivo pagou 4,10% nos últimos 12 meses, é o menor de todos esses. Teve um lucro de 1,76 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 10%. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, saiu a notícia de que ela está reduzindo o plano pós-pago para aumentar a competição, para brigar ali cabeça a cabeça com a TIM. Os analistas gostaram dessa notícia. É uma empresa pagadora de dividendo, tem esse conceito até pelo seguinte: tem segmentos que você ganha muito dinheiro e você não tem o que fazer com o dinheiro, você distribui. E tem segmentos que você ganha muito dinheiro, mas precisa estar investindo, vale a pena comprar um concorrente. Aqui no caso da Vivo, ela tem investimentos, está crescendo, mas não é uma empresa que fica comprando muitos players, então ela poderia até distribuir mais dividendos. Alô, Vivo, vamos trabalhar melhor e distribuir mais dinheiro para os acionistas, onde eu me incluo. Ela poderia distribuir mais. O setor de energia, que eu vou repetir, é complicado. Muito, muito, muito investimento. Você investe, consegue também uma concessão de 30 anos, mas é uma pancada para você investir. Tem empresas como a VEG que também investem muito, porque elas dependem, essas empresas, dos produtos lançados nos últimos anos para vender bem na frente. Então, se ela não investir em desenvolvimento, o faturamento depois despenca. É uma brutalidade também o mercado, principalmente no Brasil, que tem a questão tributária, processo trabalhista, questões da insegurança jurídica, mas a Vivo está aí crescendo, pagou um dividendo na faixa de 4% nos últimos 3 anos, só que antes de 2022 era melhor. 7,97, 2022, 2021, 7,19, 2020, 7,34. Então, quem sabe esse dividendo não pode voltar e as ações tiveram um bom desempenho esse ano. Fazendo um resumão das ações que eu mostrei aqui para vocês, que não precisa passar em todas, eu vou deixar a matéria aqui embaixo na descrição, nós vemos algumas ações que subiram bem e outras que caíram. Entra lá na minha comunidade se você não sabe investir nessas ações que eu mostro. Quanto custaria montar uma carteirinha? Olha, se você quisesse montar uma carteira só com essas ações que eu falei, daria menos de R$200. Você pode comprar uma ação de cada uma aqui. Você pode comprar uma ação dessa. E eu fiz um resumo que eu peguei lá no Status Invest, de novo, para colocar para vocês quantas empresas pagaram nos últimos 12 meses. Olha só, a Vivo foi a pior com 4,11 e CEMIG e ISA pagaram um pouquinho mais, CEMIG com 14 e ISA com mais de 10% de dividendos. Então, porra, você pode investir com menos de R$200 em várias empresas de vários segmentos diferentes, que são a prova de crise, segundo alguns analistas, vai receber dividendos todos os meses, pode recomprar essas ações. Cara, não começa quem não quer. Quem quer ficar de sacanagem a vida inteira usando Android, a vida inteira sem ter um carro, sem fazer nada. Então chega, cara. O resumo é como é que você vai agir nesse momento de crise. Cara, tem uma estratégia, já falei com vocês, tem que investir em empresa sólida, não é momento de brincadeira no meio de uma crise, reinvestir os dividendos. Poxa, não recebi dividendo, tô feliz, vou gastar. Vai gastar porra nenhuma. O dividendo que você tá recebendo, você vai reinvestir. Principalmente em momento de crise, que as ações estão descontadas e que a Selic tá cara. Porque quando a Selic cair, as ações vão subir automaticamente. Eu não sei que dá uma merda muito grande. Vão subir.
subir. Você precisa ter mais ações do que você tem hoje. Então você não vai gastar o seu dividendo, você vai reinvestir o seu dividendo e continuar investindo, formando uma bola de neve positiva, que é o que eu sempre falo aqui. Então no vídeo de hoje expliquei a situação atual, mostrei porque eu acredito ainda em investir no Brasil, em boas empresas, teoricamente é a prova de crise, mostrei a força dos dividendos, você vai ganhar dividendos durante período de crise e reinvestir, e ainda disse aqui algumas empresas onde eu investiria agora. Vamos lá, eu falei que ia colocar, olha, botando na tela de novo aí o preço das ações e as ações, eu estou muito de olho na CEMIG, em aumentar minha posição no Banco do Brasil e talvez dar uma olhadinha um pouco melhor em Vivo, quem sabe também aumentar a minha posição. Então foi isso aqui que eu vi hoje com vocês. Antes de ir embora, você já sabe, entre na minha comunidade, 500 pratas por ano para ter conteúdo pra cacete, entre na minha comunidade, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários, e aí, bichão, seu aporte atual tem sido no Brasil ou no exterior? Me diga aí nos comentários que eu quero saber onde a galera tá investindo. É isso, gostou? Contribui no canal, ative o sininho.